a minha visão sobre a Amazônia é uma visão de uma amazônida, né, de uma cientista que trabalha na Amazônia há muito tempo, que nasceu aqui, e que tem observado uma enorme contradição no trato da Amazônia, né? Então, ao mesmo tempo que ela é o centro das atenções do mundo, ela tem sido a periferia dos interesses do Brasil e ainda carece de soluções concretas de um projeto de desenvolvimento à altura da sua importância estratégica. Um outro aspecto que eu queria mencionar é que a Amazônia mudou. Há hoje um conjunto de problemas de ordem ambiental e climática que ameaça esse bioma. E não é só o desmatamento e queimadas, né, incêndios, a mudança do clima, é a degradação florestal, que deixa a floresta em pé. Ela fica em pé, mas ela perde biodiversidade, perde biomassa. Então, um estudo de uns colegas da Universidade Fluminense, da UNB e de colegas estrangeiros, americanos, da semana passada, mostrou na Science que a floresta degradada é muito maior do que o desmatamento, né? Então, são 337 mil quilômetros quadrados de floresta degradada e 308 mil quilômetros quadrados de desmatamento entre 92 e 2014. E isso cai por terra que temos 80% preservados, né? Então, esse estudo mostra que a gente tem, no máximo, 65%. E a maioria são unidades de conservação, territórios indígenas e terras públicas não destinadas. E a gente está assistindo uma corrida sem precedentes para cima dessas terras públicas por grileiros. Um outro aspecto também importante é que as políticas para a Amazônia, elas retratam muitos interesses, né? E que são, na maioria das vezes, conflituosos. De um lado, a gente tem o favorecimento de infraestrutura, suporte para desenvolvimento econômico pautado no agronegócio e mineração, que seria o desenvolvimentismo falado, e, de outro, políticas focadas nos interesses das populações locais e na sustentabilidade socioambiental. E aí há um destaque para o modelo de produção na Amazônia, aliado ao conhecimento tradicional e respeito pela forma de vida desses povos, né, que seria o socioambientalismo. Agora, esse modelo do socioambientalismo ele chega mais perto do que se almeja para a Amazônia, do que se discute nessa nova onda de planos e de projetos para a Amazônia, né? E envolve atores locais, a capacidade de desenvolver com equilíbrio socioambiental, e tem uma questão importante, que é a questão territorial, né? E, então, a gente já tem aí uma série de atividades, né, de produtos da biodiversidade que estão associados com essa produção, né? Que em 2018 somou cerca de 1,6 bilhões de dólares, né? E há toda uma forma produtiva rural em torno desses produtos da biodiversidade, mas precisa de muito mais. Agora, esse modelo foi abandonado em termos das políticas públicas, do socioambientalismo. Então, hoje as populações estão correndo atrás da garantia mínima, que é dos territórios e dos direitos. Então, assim, pensar o desenvolvimento da Amazônia é um desafio muito grande, né? E deve ser encarado mesmo como fator de desenvolvimento nacional, um planejamento macro e não de um território isolado. Eu me remeto à professora Berta Becker, e ela exatamente falava isso, né? Então, precisa de uma diretriz para se manter a floresta em pé. Ela cunhou essa expressão floresta em pé, e é muito, muito... Eu queria voltar a 2004, quando a professora Berta fez uma avaliação para o Ministério da Ciência e Tecnologia, com uma proposta de política de ciência e tecnologia para a Amazônia. Esse artigo dela foi publicado na revista Parcerias Estratégicas e, de uma certa forma, serviu para dar alguma diretriz no Ministério da Ciência e Tecnologia na época. Então, ela dizia que só uma revolução científica e tecnológica para a Amazônia poderia promover a utilização do patrimônio natural em benefício da sociedade regional e nacional. Então, ela colocava essa questão de atribuir valor econômico aos ecossistemas florestais para que pudessem competir com a agropecuária. Agora, ela propunha, naquele momento, uma ampla aliança entre as universidades, os centros de pesquisa, a empresa, né? Bem definidas as missões, as competências,
mas isso pouco se avançou, né? E ela faleceu em 2013. Em 2014, um ano após o falecimento dela, nós nos reunimos com o Dr. Charles Clement, que é um grande estudioso da Amazônia, pesquisador do INPA, e escrevemos um artigo chamado Uma Revolução Beckeriana para a Biodiversidade da Amazônia. E ali a gente apontava que era necessário elaborar e pôr em prática as estratégias de desenvolvimento territorial em diferentes dimensões, como ela propunha, né? Então, no último livro dela, ela coloca bem o que seria essa revolução científico-tecnológica, né? Capaz de atribuir o valor à floresta em pé, a organização de uma economia florestal que pudesse competir com a agroindústria de grãos e pecuária, e que não era apenas uma nova técnica, mas que fosse inserida no modo de produzir que afetasse as relações sociais e de poder. Então, ela baseava muito no quadro institucional e na regionalização, que era o estudo dela, a questão dos territórios, né? E ela, para esse pensamento dela, para chegar até aí, ela já tinha pensado fortemente no macrozoneamento econômico-ecológico, né? Como estratégia de planejamento, negociação. Agora, tudo isso foi esquecido, né? Então, há esses conflitos todos, né, nas demandas nacionais e regionais, né, a Amazônia vista aí como fronteira de recursos e tudo mais. Isso traz também um conflito grande com a demanda regional, né, porque a população amazônica, que tem direito ao uso dos seus recursos e da forma como ela quer, ela não está querendo hidrelétrica ou estrada ou implantação na região de um modelo baseado em bioeconomia, por exemplo. Ela já tem suas trajetórias, né, e sua dinâmica agrária aqui, e sem discutir, né, com essas comunidades, com essas populações, é muito difícil você implementar qualquer programa aqui na Amazônia, né? Hoje a gente tem propostas de bancos privados, de um grupo de cientistas, de ONGs, né? Será que nós vamos ter que engolir por aqui mais um modelo de desenvolvimento de fora para dentro? Quer dizer, acho que nós precisamos de políticas públicas de longo prazo para a Amazônia. Então, eu acho que é política pública, sim, de base territorial. Os projetos são importantes, mas sem uma política clara e inclusiva, a gente não vai muito longe. É certo que há uma retomada verde em nível mundial, está havendo reorientação de investimentos, carteiras de crédito específicas, políticas fiscal e tudo, e é possível ter uma agenda. Agora, é preciso também que haja ciência e tecnologia, que haja uma mudança na infraestrutura de ciência e tecnologia na região para a gente poder abarcar essa agenda. Há uma razão muito simples para que não tenha havido uma expansão dessa, né, da biodiversidade da Amazônia no mercado, de uma priorização. Não houve suficiente investimento em ciência, tecnologia e inovação na região, né, nas últimas décadas, para desenvolver essas cadeias de produção da biodiversidade, diferentemente do que aconteceu com a soja, por exemplo, ou com o próprio dendê, em que você teve toda uma política voltada desde o zoneamento do dendê a um pacote tecnológico de alocação de recursos para o dendê, inclusive aqui na Embrapa Amazônia Oriental. No caso da soja, a questão do cerrado, depois para a Amazônia também. Então, teve todo um desenvolvimento de tecnologia diretamente atrelado à produção, né? E, claro, existiu demanda no mercado globalizado da soja. Então, não houve investimento mesmo para preparar esses recursos da biodiversidade aí para o mercado, né? Há um ciclo de descaso, de falta mesmo de priorização de ciência e tecnologia para a Amazônia muito grande. Teve um período até que a gente pensou que a coisa ia mudar, porque houve um investimento, o orçamento dos institutos de pesquisa aumentou, houve um aporte de pessoal, mas depois isso caiu novamente. Então, esses ciclos todos, isso tudo prejudica uma ação de longo prazo de planejamento para o desenvolvimento sustentável da região.